E eu te informo que a gente vai abrir o programa com a polêmica do momento no Internacional, nos bastidores do estádio Beira-Rio, que ela envolve o maior líder, o maior ídolo do clube nos últimos 10 anos e um atual vice-presidente da gestão de Alessandro Barcelos. Mas antes, a gente fala sobre a nossa enquete interativa. Boa tarde a todos vocês ligados na Band TV e também na nossa live no YouTube, onde está esta pesquisa, esta enquete, convidando todo mundo para participar. Quem tem o adversário mais difícil neste final de semana? O Grêmio ou o Internacional? Ou seja, o Bahia que enfrenta o Grêmio, o Ceará que enfrenta o Internacional. Tiger Junk, vamos contextualizar a polêmica do momento no Beira-Rio. Tudo bem, Meneghetti? Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Tudo começou ontem na entrevista de D'Alessandro ao apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Uma longa conversa, uma longa entrevista onde D'Alessandro abordou diversos assuntos. E em determinado momento, eu questionei o D'Alessandro sobre o ambiente político do Internacional, a divisão que existe, como que isso impacta no futebol, como que isso impacta no clube vindo de um cara que viveu 15 anos de Internacional. E o D'Alessandro, na resposta, se dirigiu a uma pessoa em especial, a um dirigente, ao vice-presidente Dani Dubin, que é o primeiro vice-presidente do Conselho de Gestão do Internacional. Uma crítica contundente a esse dirigente que a gente reproduz agora aqui no Donos da Bola. Eu vou falar uma coisa, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vi uma foto agora no Chile, o Figueroa com o presidente e um diretor. Esse é o problema nosso, sabe? O cara que falava mal do clube, que falava mal dos atletas, que detonava os atletas na internet, que mudou mil vezes o nome para se esconder, ele tira foto com um dos maiores ídolos do nosso clube. Ele tira foto com Figueroa. Ele não tem nem que ter a chance de tirar foto com Figueroa. Eu fui detonado durante 8 anos por ele. El Dani Dubin. Sim, não tenho problema falar. Eu fui detonado por ele durante 8 anos pela internet, na internet. E ele mudando de nome, trocando nome, essas coisas. Eu me faço, mas não sou idiota. Eu me faço. Faço o que eu não ouço, mas eu ouço, leio. A minha ética não permite trabalhar junto com uma pessoa assim. Esta entrevista do D'Alessandro ontem à Rádio Bandeirantes, no começo da tarde, ele ficou mais de 1 hora no programa Apito Final, tem uma repercussão gigante. E por que esse assunto ganha esta repercussão? Porque a gente está colocando nesta polêmica simplesmente a maior liderança do vestiário colorado, jogador que até 3 meses atrás estava jogando com a camisa do Internacional, portanto tem amigos lá dentro e é ainda uma referência de liderança desse atual grupo e de alguém que ocupa uma pasta que é emblemática e que é significativa. Eu estou falando do Dani Dubin, que na hierarquia do Internacional, depois do presidente Alessandro Barcelos, é o nome mais importante no Conselho de Gestão do clube. Dani Dubin ocupa a pasta de primeiro vice-presidente eleito. O que significa que ele é eleito? Que não é um cargo de confiança. Ele foi escolhido pelo presidente pela relação de confiança e por aquilo que ele poderia agregar ao clube. Mas não é que nem o vice de futebol, que o presidente muda a qualquer momento se o resultado vai mal. Não é que já mudou, inclusive era o João Patrício que começou e agora é o Emílio Papaléuzinho. Não, ele é vice-presidente eleito e, portanto, ele é o primeiro vice. Por isso, esta polêmica ganha tamanha repercussão. Eu nem vou opinar agora, eu vou escutar os nossos debatedores. Bem legal. Meneghetti, o negócio é o seguinte, eu acho que assim, em princípio, todos têm direito à opinião. Nós vivemos numa sociedade democrática, portanto, eu acho que está muito bem. O D'Alessandro aproveitou um canhão, que é o apito final, e acabou, né, dando a sua opinião. Eu quero só discordar de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, ele disse em determinado momento da entrevista, a minha ética não permite trabalhar com uma pessoa assim. Ele trabalhou. Em segundo lugar, se é verdade que o D'Alessandro ainda é tudo isso que tu disseste, e acho que sim, ele é um cara representativo, uma liderança, então ele não foi ético. Porque ele está, no mínimo, desagregando. Se ele é ainda tão representante do Inter como ele é, e acho que é, ele cria uma crise no Internacional desnecessária.
que não ajuda em absolutamente nada, especialmente no momento que o Inter já está tentando se recuperar de uma greve dos jogadores, que foi uma coisa que teve uma repercussão nacional. Aí ele vem e fala olha só, fala de um vice-presidente do clube que ele representa. Não, vai me desculpar, eu não concordo, acho que ele não foi ético, né? Agora, ao mesmo tempo que eu digo que ele tem o direito de se manifestar, como ele fez, por que eu vou condenar o Dani Dubin, que fez exatamente a mesma coisa? Se deu ao direito de opinar o que ele pensa. Então, assim, eu não concordo com toda essa coisa que se criou a respeito de opiniões divergentes. Nós vivemos uma democracia. Eu discordo, eu vou dizer que eu discordo frontalmente da tua tese, daqui a pouco a gente vai debater. César. Para mim, isso é mais uma página dessa incrível, a forma mimada como a gente trata jogador de futebol. Ele chegou ao ponto, da Alessandro ontem, de dizer, imaginem, ele não deveria ter o direito de colocar e bater uma foto com um ídolo do nosso Inter. O D'Alessandro sempre foi funcionário do Inter. O Dani Dubin é colorado, né? Sim. Ele não tem o direito de bater uma foto com um ídolo colorado, que deve ser muito ídolo dele, inclusive, porque o Dani Dubin deve regular conosco, talvez um pouco mais novo, um pouco mais velho. Gente, a gente tem que parar de mimar jogador. Jogador de futebol virou uma figura mimada que parece que toda a realidade ela é posta nele. O que o Dani Dubin fez, a gente pode questionar se ele deveria, depois de tudo que ele disse no Twitter contra jogadores, tem uma situação que a gente tem que ponderar como crítica nisso, tá bem, entre escolher ou não ser dirigente, depois de que eu, por exemplo, nunca mais vou poder ser dirigente, exatamente por criticar o ambiente do Grêmio. Agora, não dizer que ele não pode, chamar de antiético e principalmente, quem é ele para bater uma foto? Ele é colorado, talvez muito mais colorado que o seu D'Alessandro. Bom, vou discordar também do César, vamos ouvir Diogo Rossi. Não, tem um ponto, Meneghetti, que eu acho que é extremamente importante para a gente colocar aqui. O D'Alessandro plantou uma semente política ontem no apito final. Às vezes a gente não interpreta o lado externo das coisas ou o que vem depois. O D'Alessandro, como bem diz aqui embaixo de mim, ó, é ex-jogador. Ele é uma peça política do Internacional também. E não desta gestão e nem deste grupo. Daqui 1 ano e meio, um pouquinho menos, o Inter vai passar por um processo político, vai passar por um processo eleitoral e o presidente Alessandro Barcelos, ele não pode mais se reeleger pelo estatuto do clube. E há uma vertente do Internacional que quer voltar ao comando político do Inter. E o D'Alessandro, ele faz parte desse processo. Não sei se você que está nos assistindo sabe, mas o D'Alessandro, ele quer estar no Inter também politicamente. Então ontem, no apito final, ele plantou uma semente política para o futuro do clube. Se ele fez da forma correta ou não, só o futuro vai poder nos dizer. Mas é certo que ele deu a opinião dele e a gente sabe que daqui para frente pode acontecer de uma forma boa ou ruim dentro do Inter, né? Repercutir nos bastidores do Colorado isso. E olha, Meneghetti, eu sei que esta é uma polêmica sobre o Dani Dubin, mas existem outras coisas que o D'Alessandro falou também que são polêmicas. Eu acho que ele já não estava mais agradado do ambiente como um todo, dos seus companheiros. E ele aproveitou, como agora ele já não é mais jogador, para dar a cutucada no dirigente e também nos seus próprios companheiros ou ex-companheiros, sei lá exatamente o que são. Vou discordar também do Diego Rossi, já vi que eu estou sozinho aqui nessa trincheira aqui, estou sozinho. Bom, o César... Brilhante, tá? Não, a tese é boa. Brilhante. A tese do Diogo Rossi até agora é a melhor que eu escutei, tá? Então, mas tudo bem. Mas eu discordo frontalmente. O César chega a analisar o coloradismo do Dani Dubin com o do D'Alessandro. E aí eu tenho que dizer isso, com todo respeito ao Dani Dubin, que tem serviços prestados ao clube na área de marketing, agora na vice-presidência, em outras pastas e tal. Não dá para comparar, sim, a folha de serviços prestados do Dani Dubin com a do D'Alessandro, né? A do D'Alessandro começa a escrever o que ele fez para o clube e a do Dani Dubin acaba na primeira linha, com todo respeito. E, de novo, o Dani tem serviços prestados ao Internacional. Isso eu estou abordando o coloradismo que o César questionou de quem é mais colorado. Não existe aparelho para medir quem é mais colorado e quem é mais gremista. Mas que o Dani Dubin é colorado, eu sei que é. O D'Alessandro é um profissional que se identificou com o clube. A tese do Ribeiro Neto, esta é a mais brilhante e mais esdrúxula ao mesmo tempo.
dizendo que assim, por que o D'Alessandro pode se manifestar e como é que eu vou condenar o Dani Dubin? Ora, alto lá, a manifestação do D'Alessandro é uma reação a uma ação do Dani Dubin. O que a gente vai imaginar, vocês que estão em casa aí, ficar apanhando 8 anos de alguém que era ex-dirigente na época? Ele não era apenas torcedor, já era ex-dirigente, já tinha passado pelo clube, por outras direções, pelo marketing, e que fica no Twitter, martelando, criticando. O Dani Dubin, para quem não lembra, e assim, é legítimo que o Dani Dubin queira, inclusive, ser presidente do clube, e eu sei que ele tinha esse desejo há alguns anos atrás, não sei se ainda alimenta isso. É legítimo e até elogiável. Elogiável que ele se disponha a doar o seu tempo para o clube do seu coração. Pois bem, mas ele no Twitter chegou a escrever, eu vou citar uma vez ele chegou a dizer assim, os jogadores do Internacional, depois dessa atuação, merecem voltar a pé para Porto Alegre, o jogo era no Nordeste. Se você fosse jogador, ia reagir como? Na época o D'Alessandro não podia reagir, porque ele era jogador do clube. Ele e outros. Agora ele é um ex-jogador e se sente mais à vontade. O que o D'Alessandro fez ontem, Diogo, não é um movimento político, é um desabafo. A questão da foto, que em tese, se a gente analisar quem é o D'Alessandro para dizer quem pode ou não fazer foto com o Figueiredo. Aliás, Elias Figueiredo, eu que sou contemporâneo do Dani, é justamente o meu maior ídolo. Eu, como colorado, meu maior ídolo que eu tenho no esporte, no internacional, no futebol, é Elias Ricardo Figueiredo Brander. É o Figueiredo. Então o César no mérito tem razão, mas aquilo ali é uma coisa jocosa do D'Alessandro. Tá aí a foto. Isso é um artifício que o D'Alessandro utilizou para mostrar todo o seu desprezo pelas críticas que ele recebia de Dani Dubin, que aqui entre nós são absurdas. Não, a gente tem que saber as consequências dos nossos atos. Se o Dani Dubin tem a pretensão de ser ou presidente ou primeiro vice eleito como de forma adequada, correta, justificada e fez por isso, como é que ele vai ali no passado, alguns 2, 3 anos atrás, criticar? Porque ele era de um movimento de oposição. Ele não criticou o clube, ele criticou o time de forma ácida, de forma intensa e reiteradas vezes. O que o D'Alessandro fez ontem foi manifestar um descontentamento que eu tenho convicção. Não é só dele, é do grupo de jogadores. E isso é um problema quase insolúvel para o presidente Alessandro Barcelos, porque a gente sabe que este grupo não tem lá uma relação fraterna com a atual direção, desde a saída de Abel Braga e em outros episódios. A greve que aconteceu um dia depois do vice-futebol Emílio Papaleuzinho falar com um repórter de forma informal que estava tudo em dia, ela é apenas a ponta do iceberg. Ninguém faz uma greve por 3 meses de salário se não há antecedentes que tumultuam esta relação. E a presença de Dani Dubin na gestão de Alessandro Barcelos, ter um dirigente que criticava reiteradas vezes este grupo de jogadores e alguns que já saíram, isso pega muito mal, gente. O jogador não gosta disso. Então o que o D'Alessandro fez ontem foi um desabafo, falou em nome dele, mas na verdade há muito mais por trás disso de descontentamento de outros colegas do D'Alessandro. Breguete, o negócio é o seguinte. Vou opinar te perguntando. Porque tu foste repórter, tu ali ainda é repórter, né? A gente sempre é repórter, né? E tu sempre foi brilhante, né? Um cara diferenciado. Agora vem a bordoada. Não é isso, não é isso. Tá não, tu vai ver que... tu vai entender. Estratégias. Deixa eu fazer uma pergunta. O Dani Dubin, durante todos esses anos, foi alguém que não teve no D'Alessandro toda essa representatividade que ele tem com a maioria da torcida, correto? Correto. Correto. A pergunta que eu te faço é, no ambiente do Internacional, todos veem no D'Alessandro essa figura perfeita que ele gosta de passar? Eu acho que a palavra não é perfeição. Acho que perfeição não existe, né? É, só não. O cara lá de cima, talvez, É uma né? figura E que eu te cometeu falei. também os seus erros, o cara lá de cima, o criador, também cometeu alguns equívocos. Eu não vou chegar, tá? Esse aí eu não vou criticar o cara lá de cima. Nossa, é muito forte eu criticar o cara lá de cima. Eu não recomendo, Tá entendeu? bom, tá bem. Um abraço, tá sempre na nossa audiência também. Ele, o criador, o arquiteto do tá sempre na audiência dos donos da bola. Perfeição não é o termo adequado. Tu sabe que teve muita gente que não gosta. Então eu vou te dizer. Discorda. Eu vou te dar um exemplo. Renato Portaluppi, que é o maior ídolo da história do Grêmio, não tem nenhuma unanimidade. Sim, ou o perfeito. Cláudio Oderich bate palmas pro Renato. Bate palmas pro Renato. O jogador Paulo Roberto Falcão no ambiente colorado também tem os seus desafetos. Não, perfeito. Então não é o D'Alessandro que não vai ter os seus Então desafetos. parece que tem que entender isso. Mas é que... Mas aí Tem não que é um entender isso desafeto aí. do Dani Dubin. O que o D'Alessandro fez ontem é uma reação em cima de 8 anos, como ele relatou, de críticas de alguém que hoje está na gestão. Sabe o que o Dani Dubin tinha que ter feito quando o presidente o convidou para ser o primeiro vice? Disse assim, presidente, tem uma encrenquite aí pra gente resolver. Qual é a encrenquite? Não, é que eu tô há 8 anos criticando os jogadores, inclusive um deles é o D'Alessandro. Mas só um pouquinho, olha, só um pouquinho, Beneguete.
no momento que nós considerarmos que futebol é essa ilha, e às vezes tá? De que nós não podemos criticar os coitadinhos dos jogadores. Ninguém está dizendo que é coitadinho. Não, Ribeiro, vou te fazer uma pergunta. Se o presidente Bolsonaro te ligar agora de tarde e vai te convidar para tu assumir o futebol do teu clube do coração. Tá, o presidente Bolsonaro te ligou. Ribeiro Neto, eu quero. Cara, vai fazer parte desse diálogo, se for o César ou o Diogo no clube dele, que o Diogo eu não sei. O teu e o César são conhecidos, né? Vocês são irmanados. Então, o do Diogo eu não sei ainda. E nem me interessa também saber qual é o clube que ele torce. Isso vai fazer parte, meu presidente. Só pode dizer o seguinte: eu tô lá que tô criticando o Roger Machado, eu tô criticando o fulano de tal. Aí o presidente Bolsonaro, se fosse o caso, eu vou fazer esse processo empático. Tá? Eu vou tentar me transformar numa figura tricolor. Tá bem. Uma enorme dificuldade. Ele vai saber assim, ó. Ele vai dizer assim, o Ribeiro, é o seguinte, ó. Pra mim, isso é ruim, tá? Não vai dar. Ou então, isso aí, tá bem, é do jogo, então, beleza. É isso aí. Foi com o então marca com as consequências. A consequência é agora. O D'Alessandro não é mais jogador, foi lá e... Mas eu quero dizer que tá tudo bem. O D'Alessandro pode se manifestar. Pode. Claro que pode. E o Dani do Bim também pode. Por isso é que eu insisto na discussão, que para mim ela é muito maior do que propriamente a discussão do Alessandro e Dani do Bim, que é essa relação que tem hoje com o jogador de futebol. A maior representação do mimado no Brasil hoje chama-se Neymar. E isso está sendo colocado em todo o ambiente do futebol. O D'Alessandro ontem, Meneghetti, e eu acho que ele tem a força, porque ele é idolatrado por muitas pessoas, e todo mundo que é idolatrado por alguém merece todo o respeito, mesmo por quem não idolatra, porque ele conseguiu conquistar um sentimento que é um sentimento legal em relação às pessoas, só que isso não faz com que o que ele diga seja verdade absoluta. Eu não estou dizendo isso, eu já escutei do D'Alessandro em muitas das suas respostas ou atitudes, não é isso? Eu entendi a tua posição e eu concordo que o que o Dani do Bim fez em 8 anos no Twitter tem repercussão agora. Agora a gente precisa sempre posicionar que essa verdade do D'Alessandro de colocar... eu não tinha pego o teu viés. Se é político, então... Mas daí nós vamos tu entra criticar numa outra hipótese levantada pelo jogo que eu não concordo, por exemplo. Eu não vou fazer isso. É claro que mas eu não tinha pego esse... Não, eu não sei se é. Eu não sei. Para mim, sabe qual é o viés? Eu não vou tão longe como tu foste. Tá. Para mim, o viés que é exatamente, agora chegou a hora de eu responder a mágoa que ele me deu. Isso aí. É que assim, o resumo da ópera para mim, o Traga vai vir com a resposta. Eu vou te passar, político, vai vir com a resposta do Dani do Bim, a gente, por dever, e assim que a gente faz jornalismo, aqui, jornalismo esportivo também, nós vamos colocar. O que eu acho, Diogo, César, Ribeiro e telespectadores, é que a manifestação, a conduta do Dani do Bim no Twitter reiteradas vezes, parênteses, ele não criticou apenas o D'Alessandro, ele criticou o time e outros jogadores, inclusive dando nome e sobrenome. Fecha parênteses. Esta conduta não combina com o cargo de vice-presidente. Pois é, Meneghetti, não combina, não tem como se adequar a isso, bem, não se harmoniza isso. Conceitualmente, a gente pode discutir o que tu está pensando, não tem problema. Tu pode ser vice-presidente de futebol do Grêmio hoje? Claro que não. Pronto, eu não seria. Não, claro eu não seria exatamente por isso. Só que para mim isso está dentro de um conceito. O jogador de futebol é incriticável. Não. Tá dentro desse conceito. Mas isso eu concordo contigo, mas eu acho que nesse caso... Mas assim, o cara foi pro Twitter e ficou todo o tempo martelando, e hoje é vice-presidente e trabalha com esse grupo. E sabe quem é que deve adorar isso aí? Quem é que deve estar assim amando isso aí? O presidente Alessandro Barcelos. Que encrenca que o Dani me meteu. Ou que encrenca o Dani me meteu. Mas o D'Alessandro não é mais, e tu dissesse aqui uma coisa que tem um equívoco na tua manifestação na primeira. Tem um equívoco. Diz assim, o D'Alessandro, ele é representante do Internacional. Não, o D'Alessandro é ex-jogador do Internacional. Não. Mas ele se veste de Internacional. Por conta, tudo bem, mas ele não tem nenhum vínculo mais com o clube, nem comercial, ele é um ídolo, nem de relação trabalhista. Ídolo é sempre ídolo. Ídolo ele vai ser a vida inteira, do Internacional, do River Plate, onde ele passou. Então não tem como ele sair dessa. Ele ainda é um representante. Mas ele tem o direito de agora verbalizar aquilo que o incomodou durante quase uma década, Diogo. Nossa, eu acho que o D'Alessandro tomou a mesma atitude que o Dani do Bim de uma outra forma. Quando usou os microfones da Band para criticar o Dani. Tudo bem, eu acho que até não estou aqui para defender o Dani do Bim, nem o D'Alessandro, nem ninguém. Só que o D'Alessandro tomou a mesma atitude que o Dani do Bim quando foi para o microfone, que talvez seja até mais forte do que usar uma rede social, para fazer uma crítica a alguém. A diferença é essa, né? Não, tudo bem, Meneghetti. Eu vou te fazer uma pergunta então, Meneghetti, que eu estava pensando em não fazer, mas eu vou te fazer. Boa, eu gosto. Tu foi um ótimo gestor, és um ótimo gestor, também fui, mas não na tua categoria.
Nunca criticou ninguém com quem tu trabalhou ou com quem tu contratou depois? Publicamente, não. Mas, internamente? Mas a diferença é essa. Se o Dani Dubin tivesse feito as críticas internas, ok, fez críticas internas no ambiente do clube. Talvez foi Mas ir pro foi uma maneira Twitter, equivocada dele de criticar. um ex-dirigente, ele era ex-dirigente, ir pro Twitter e Mas ele não criticar, e era martelar, e dirigente quando volta a criticou. pé e tal, e agora assume o cargo com o mesmo grupo. Ele não era dirigente quando criticou. Não, ele era ex-dirigente. Ele já tinha passado pelo marketing Não, do tudo Inter. bem que ele era um ex-dirigente, mas ele não Opa, estava opa, no opa, para cargo. tudo. É. Se ele, como ex-dirigente, não podia, o Dali, como ex-jogador, também não pode. Mas não tem nada a ver uma coisa Esse é com outra, igual. Ribeiro. Esse Mas, é igual. mas assim, sabe onde é que vai criar o problema? É se o D'Alessandro amanhã for convidado para vai concorrer a presidente do Inter e se no seu grupo de trabalho tiver o Dani Dubin aí. Não fecha vai estar, isso. não vai estar. Não vai Sabe estar. o que não como, vai? como o Dani Dubin não poderia estar trabalhando com esse grupo que ele criticou reiteradas vezes. Mas a limpa do grupo Isso é um aconteceu. problema no relacionamento da direção com o grupo de Tem votos. só Tá uma- claro isso? tem Ou só tu acha uma- que essa opinião é do D'Alessandro específica dele? Claro O que que tu não, acha? claro, Aí tá. é de Só vários tem uma outros. incoerência. Isso acrescenta pro vestiário, essa briga? Exatamente não. Parabéns. Alessandro, o que tu fizeste em Não, nada quem não acrescenta é o Só Dani tem- lá atrás, só criticar e dizer, trabalhar só com esse queria- grupo. Só queria atrás. uma explicação nesse jogo de xadrez, ou nesse quebra-cabeça que nós estamos montando aqui. Como que essa gestão, com o Dani Dubin, contratou o D'Alessandro? Aliás, o próprio Dani Tá disse bem, que uma boa participou pergunta disso, para né? ser feita. Uma boa pergunta para ser feita. Vamos à resposta do Dani Dubin, tá, Gorjank? Ele publicou nas redes sociais dele, Meneghetti, o Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, uma resposta às declarações do D'Alessandro aqui na Band. A gente vai colocar na tela, inclusive, a fala do Dani Dubin. Sou conselheiro do clube há quase 30 anos, e jamais falei mal da nossa instituição. Enquanto torcedor, sempre expus claramente minhas opiniões sobre futebol. Nunca me escondi atrás de perfis falsos. Tenho certeza que houve um mal-entendido por parte do atleta nessa situação. Agora, como vice-presidente, participei da decisão sobre o retorno do Dali para uma despedida digna e do tamanho que ele merecia. Segue ainda a resposta do Dani Dubin. Dom Elias Figueiredo é meu ídolo desde criança. Enquanto estivemos no Chile, fomos a primeira diretoria a homenageá-lo em sua terra natal e convidá-lo a assistir ao jogo do clube com a delegação. Lamento esse episódio inesperado e considero o caso encerrado. Nosso foco é e sempre será o Inter. Palavras de Dani Dubin em uma nota que foi publicada agora em suas redes sociais, respondendo às declarações do D'Alessandro aqui na Band. E aí a minha consideração é fazer o seguinte, o Dani Dubin inaugurou uma nova era, que é o do responder não respondendo. Por que eu digo isso? Estou copiando aí, parafraseando o mudar não mudando, de Pedro Paulo Zacchia, de repetido agora pelo presidente Bolzan quando o Roger estava na corda bamba. O Dani Dubin respondeu não respondendo. Por que eu acho isso? Porque embora o D'Alessandro tenha dito que o Dani Dubin passou 8 anos criticando o clube, o foco da crítica são os tweets de Dani Dubin ao time e ao desempenho do próprio D'Alessandro. E nisso ele não faz referência. Isso ele não faz. Ele chega a dizer assim, enquanto torcedor, sempre expus claramente minhas opiniões sobre futebol. Sim, mas então explica as tuas opiniões. Então fala sobre elas. Eu acho que aí ele acabou não entrando no teor, na matéria-prima mais relevante sobre este Tem embrólio. um ponto nessa, se puder botar na segunda página, tem um ponto que para mim gera toda a discussão e tudo começa exatamente no ponto. É esta frase, nunca me escondi atrás de perfis falsos. Tenho certeza que houve um mal-entendido. Essa é uma acusação grave, tá? Não, Que eu não vou julgar, que eu não vou avaliar. Em primeiro lugar, porque eu não tenho Twitter, a segunda, não estou no Twitter. A segunda, para mim, é o que uma lástima. gera a discussão. Tá ali escrito, Dom Elias Figueiredo é meu ídolo. Enquanto fomos a primeira diretoria, Eu não sei dizer, eu não a sei. primeira diretoria Uau! sempre Uau! que Não, é mas eu não que sei é se para isso é mim verdade, também não que sei. é para mim a grande crítica que eu faço à relação da atual diretoria do Internacional, que é a ideia da ruptura, a ideia de que nós estamos fazendo diferente, a ideia, para mim, é uma palavra, Sim. é Isso uma tem uma palavra. crítica embutida às outras diretorias que não fizeram, que eu não sei se não fizeram. Não vou avaliar Então, aqui. justificando a foto como sendo, para mim, essa é a crítica. Então, se de algum lado a gente elogia não, mas a gente de alguma forma defende aqui a posição do Dani Dubin de tomar Vocês, posição. Essa é o erro que eu considero básico da atual gestão do Internacional, de achar
que o mundo começou no dia que ele chegou. E aí eu tenho que lembrar que o Dani Dubin faz parte de uma direção, ele criticava, né, o Internacional, os jogadores, o time, tal. Não o clube não via, eu vi os jogadores, o rendimento do time. Mas quando tu critica o time, tu tá criticando a gestão, né? Criticava e ele faz parte de uma direção que chega hoje na sua metade, exatamente hoje a metade da direção do presidente Alessandro Barcelos, que não ganhou absolutamente nada. E aí eu não sei se ele continua achando que em alguns momentos o time do Internacional deveria, por exemplo, será que o Dani Dubin acha que o time que perdeu pro Globo merecia voltar a pé? Essa é a pergunta pro Dani Dubin. Ô Dani, tu acha que o time do Inter que perdeu pro Globo também tem que voltar a pé de Natal, que é bem pertinho? Será que ele acha isso? Ou tu acha que o time que tomou 3-0 de um Grêmio na segunda divisão deveria ir para casa também a pé e nem de aplicativo? Essa é a pergunta que tem que ser feita para ele. Uma brincadeira que eu preciso fazer contigo agora. Tu não acha que o pessoal que perdeu pro Globo tinha que voltar a pé, Meneghete? Desculpa, é que o Paulinho estava no ponto comigo, perdão. Desculpa, tu não acha que o pessoal que perdeu pro Globo tinha que voltar a pé, Meneghete? Sinceramente. Sinceramente. Não sei, não vou me comprometer, o mundo dá muitas voltas. Bom, olha só, Paulo Pires, o que tu achou? Vamos botar o Chiclete, pluga o Paulo Pires. O que tu achou aí? Nossa senhora, vai ficar ruim, vai ficar pior, ó. Tô dizendo, vai ficar pior. Vamos lá, Paulinho. Em 2008, achei agora uma reportagem aqui da época, em 2008, o então vice-presidente Arthur Delegrave entregou uma camisa retrô, para Figueiredo no Chile. Temos até uma reportagem aqui, dá para colocar no ar aí, Chiclé. Em 2008, portanto, uma camisa retrô do Inter foi entregue a Figueiredo no Chile. Ele foi homenageado, portanto, pelo Inter no Chile em 2008, pelo então vice-presidente Arthur Delegrave. Gente, não vamos achar que nós inventamos a roda. A crítica do César é pertinente. Essa direção internacional tem que ter mais humildade. Não dá para andar de mãos dadas com a soberba. Eu sei que o presidente Barcelos não comunga com isso. Pelo menos é assim que eu o vejo. Mas tá aí o exemplo claro. Tá aí o exemplo claro. Dani Dubin coloca na sua resposta, como eu disse, respondeu ou não respondendo, que esta é a primeira diretoria a fazer uma homenagem a Elias Figueiredo. Acabou de ser desmentido no ar, tá aí, Paulinho achou, Arthur Delegrave entregando uma camisa retrô para Elias Figueiredo. Onde é que foi isso, Paulinho? Foi no Chile? No Chile. Foi no Chile. Então desmontou, desmanchou. Hotel Intercontinental em Santiago, foi lá que o Delegrave desmanchou a resposta. Fica chato, cara. Aí... Isso não Gepeto. Só que é preciso dizer que isso não inviabiliza e ninguém pode determinar que o Dani Dubin não queira bater e não possa bater uma foto com o Figueiredo. Ninguém pode. Nem o tal do D'Alessandro. O meu resumo da ópera, amado comandante, é que isso aí não agrega e não ajuda em nada. Nem os tweets do Dani Dubin lá atrás. Não agrega em nada. Também, tá? Mas não ajuda em nada. Se criou uma celeuma num momento onde o Inter tem um jogo decisivo, tá? Eliminatório, tá tomando 2-0. Só falta tu querer dizer que o Internacional vai ser eliminado pela entrevista que o D'Alessandro deu no apito final. Não, aí para o trem que eu vou descer, né? Não, o Internacional tomou 2-0 do Colo-Colo, agora se perde o jogo no Beira-Rio, ou se ganha por 1-0, ou cai nos pênaltis, vem o Ribeiro Neto aqui na quarta-feira. Aí, ó, o D'Alessandro... Não vou, sabe por quê? Porque eu tenho... Tem razão, tu conhece futebol pra caramba. Depois do nome do Grêmio, tudo pode acontecer. Não vai acontecer isso, sabe por quê? Porque o Inter vai se classificar. Eu tenho convicção de que o Inter faz mais de 3 gols sobre o Colo-Colo. Eu também tenho essa convicção. Tá? Também tem. Tá bem. Não, então tua tese, tu mesmo desmontou tua tese. Dizer que isso aí tumultua. Não é isso. É que não agrega nada. Não agrega inclusive isso aí, essa entrevista do D'Alessandro foi o que fez o Mano Menezes mandar o time reserva pra Fortaleza. Foi em cima dessa entrevista. O que fez o Mano Menezes fazer isso foi o 2-0 da Cola. Mas, tá bem. Mas até ontem o Inter estava invicto e os tweets não tinha problema nenhum, né? Como assim? O Inter não perdia, jogava bem, estava brigando pela liderança, daí os tweets do... Mas o Diogo, o caso é simples, se o Marcelo Medeiros começar a tweetar, criticando esse time, e se daqui a um ano e meio ele for o presidente do Inter de novo, e se boa parte do grupo estiver lá, vai ser um problema gigantesco. Não, tudo bem, a pessoa tem que medir os seus atos, tem que saber que as coisas têm consequência. Perfeito, então o Meneghete não vai ser dirigente do Internacional, o César não vai ser dirigente do Grêmio, pelo menos no atual momento, porque ele critica o grupo do Grêmio a toda hora e eu critico o grupo do Inter a toda hora. Só que até ontem os tweets dele estavam lá, postos para quem quisesse ver. Mas tu queria que o D'Alessandro, como jogador do Inter, criticasse o vice-presidente? Não queria que ele fizesse isso, só que não mudou nada, né? O que mudou da derrota pro Colo-Colo, pra entrevista com os tweets ontem? Nada.
Ou ele já estava lá no grupo. O que ele mudou já é que o D'Alessandro veio na junto. Rádio Bandeirantes e se sentiu e foi perguntado perfeito. sobre Nesse ambiente sentido- político nesse sentido, por um sim. repórter astuto como o Tiger Junk e falou. Ambiente político? Ele foi perguntado sobre o ambiente político, sobre a relação dele com ex-presidentes e tal. Ele é um grande agente para a próxima eleição. Me cobra. Pode gravar hoje aqui e me cobrar lá na próxima eleição. Tá bem. Não, tudo bem, pode ser que seja. Eu acho que o desabafo dele é um desabafo e não tem nada a ver com um movimento político, mas essa é a tua opinião e eu respeito. Tá, agora, daqui a pouco a gente fala mais de internacional. O Inter vai com um time, não é nem, acho que nem o reserva, né? Quase o reserva do reserva para Fortaleza encarar o Ceará amanhã. E o presidente Romildo Bolzan se manifestou, Tiger. Isso, ele deu uma entrevista ao Atualidades Esportivas, segunda edição, na Rádio Bandeirantes, Meneghetti. E o presidente Romildo, ele colocou o freio no momento em que a direção estava acelerando os processos de contratação, no movimento feito pela direção do Grêmio, em especial pelo Denis Abraão, vice-presidente de futebol. A gente ouve, por exemplo, o presidente Romildo falando sobre meias, uma posição que foi admitida pelo Roger Machado, pelo Departamento de Futebol, que o Grêmio estava procurando com uma certa prioridade. O presidente botou um freio. Vamos ouvir o que disse Romildo Bolzan Júnior. Essa é uma pauta falsa, porque o Grêmio trouxe o Benítez, o Grêmio tem o Campaz, o Grêmio tem o Tassiano vai desempenhar essa função, o Grêmio tem o Pedro Lucas, ou seja, nós temos uma situação aí de ter jogadores para isso. O que falta, na verdade, é complementar o encaixe, complementar a liga, complementar aquilo que efetivamente é importante, que é a compactação do time e os resultados de mecânica, né? Isso que vai dar a diferença. Mas é um falso dilema a questão do meia. É um falso dilema. É uma falsa forma de entender que necessariamente o time tem que ter meia. Eu acho que o time tem que ser equilibrado. E acho que com essa disposição hoje com o Campaz, o time ficou mais equilibrado. E acho que esses jogadores que vão chegar poderão dar mais equilíbrio. Se aparecer uma situação de oportunidade, vamos ver. Agora, também o que nós já dissemos entendemos que temos um elenco suficiente para fazer aquilo que temos que fazer este ano. O presidente tem razão, né? Só que ele tem que combinar isso com o Roger e com o Denis Abraão, né? Essas falsidades aí da busca por contratação. Combina com eles que de repente fica tudo mais harmonizado. Porque o Denis diz uma coisa, o Roger vai nessa mesma linha e o presidente vai para um outro caminho. Diogo Rossi quer complementar aí em cima da manifestação do presidente Romildo Bolzan. Não, eu tenho algumas informações, Meneghetti, para trazer e também vou divergir do presidente, porque me pareceu que ele blefou na entrevista de ontem para a Rádio Bandeirantes. Porque assim, quando ele disse que o Grêmio não está à procura de reforços, não é verdade. O Grêmio está à procura de 2 reforços, um lateral direito e um meia. O que o presidente fez na entrevista à Rádio Bandeirantes ontem à tarde? Ele diminuiu a ansiedade dos torcedores. Porque o torcedor está cobrando muito que esses jogadores cheguem o mais rápido possível. E talvez eles não cheguem na velocidade com que a torcida quer. Nós estamos no mês em que a janela abriu e esses jogadores novos irão chegar. Só que talvez não na velocidade com que a torcida espere. 2 estarão no CT hoje à tarde. Um já esteve hoje pela manhã. Tassiano, ele esteve no CT. E o outro é o Guilherme. Já passou do meio-dia 45, né? Ele desembarcou em Porto Alegre e é reforço do Grêmio também, jogador que está chegando aí na capital. Aliás, sobre o Tassiano, tá, Meneghetti? O técnico Roger Machado, até o Jeremias Werneck quem deu essa informação e antes do programa eu estava tentando confirmar e confirmei, o Roger Machado ligou pro Tassiano e pediu pro Tassiano, vem que eu vou te usar. Vem que eu quero te aproveitar na Série B. Então os reforços estão aí. Eu quero dizer que hoje pela manhã eu conversei com o dirigente. Alô, Bitelo. Deu ruim. Eu quero dizer, daqui a pouco tu fala sobre isso. Eu quero dizer que eu falei com o dirigente do Grêmio hoje pela manhã, no final da manhã, que foi nessa mesma linha, mas fez uma outra ponderação. Não sei se a nossa fonte é a mesma, como ele me pediu confidencialidade, seu nome não... Que realmente o presidente está tentando segurar um pouco a expectativa que possa ser criada em cima da manifestação do seu vice de futebol. Isso, gente, não tem nenhuma crise aí. O Denis é um cara só epidérmico, intenso e às vezes quer também dar uma amaciada no coração do torcedor, criando essa expectativa. O Roger realimenta isso e tal. E aí, dizendo que o clube está se mexendo. E aí o presidente também deu essa freada. Mas esta pessoa com quem eu conversei também disse que o presidente recebeu alguns alertas nas últimas horas de que a situação econômica do clube não permite sonhos muito altos. O Grêmio tem condições, segundo me disse esse dirigente, de honrar os seus compromissos, é a previsão, até o final do ano. Mas é ali. É assim, ó, é na soma, ali vai... Começa a inflacionar e jogar a folha para cima, não honra. Então, por isso que o presidente também deu essa acalmada. Eu acho boa a tua lembrança. Hoje o Grêmio teve uma péssima notícia,
Porque uma das situações que se imaginava para o Grêmio era a venda do TT para o Lyon. O Lyon que, na época, se divulgou muito, o jogo pode me ajudar aqui, se divulgou muito assim, que o TT foi para o Lyon, vocês lembram? Foi para o Lyon porque já tinha uma venda confirmada para o mês de julho. Aí veio a normativa. Aí veio a normativa e, curiosamente, a venda que estava confirmada foi o motivo dele ir para lá. É claro que eu estou sendo irônico aqui, mas isso foi amplamente divulgado, pois não tem venda definitiva, ele teve um empréstimo renovado, tão somente, dentro da nova normativa, e aí vai se pensar isso para outra janela. Esse dinheiro o Grêmio, de alguma maneira, não contava, mas o Grêmio pensava nesse dinheiro. Agora, resta um, Meneghetti. Resta um, que é PP. Resta um, que é realmente uma venda que está se falando aí por valores grandes, Claro. que se confirmar, claro que... É a última chance do Grêmio botar mais fora dinheiro. É o PP. O Grêmio vai pegar esse dinheiro e vai botar no lixo. É óbvio. No caso, no lixo, não. No caso, é pagar as contas. Mais ou menos, né? Não. Tu ouviste? Tu estava dormindo a hora que o Meneghetti falou? Eu acho que tu não conseguiu captar. Não, eu só quero saber se tu pegasse no sono aqui, meio-dia e pouco, né? Não sei que horas tu almoça. La siesta. La siesta. Porque o Meneghetti falou assim, ó. O Meneghetti. O Meneghetti falou assim, e que eu acho importante tu prestar atenção no que diz o Meneghetti aqui nesse programa. Eu sei, tá? Até pra gente manter uma boa relação. Então, a coisa funciona o seguinte, Meneghetti, no auge da sua sabedoria, disse o seguinte, olha, deu uma parada. É um folgado. Deu uma parada nesse negócio, porque o presidente deu uma olhada e recebeu uma luz alta, dizendo o seguinte, presidente, temos que dar uma cuidada nos dinheirinhos aqui, que a situação não tá boa. Aí tu tá dizendo que a venda do PP é botar dinheiro no lixo, ou seja, pegasse no sono. Não ouvi isso que o Meneghetti falou. Tu me permite, Diogo, Claro. é que assim, ó, tem uma coisa que eu aprendi com o Meneghetti. É aquele aí. É que vocês ficaram divergindo de mim aqui durante meia hora e agora querem fazer essa média. Ficaram me enchendo de metralhadora aqui, de O bala. Meneghetti me ensinou né, algo que ele aprendeu com outra pessoa, que Claro. aprendeu Sim, com outra normalmente pessoa. é assim, mas e em que algum passa- momento alguém inventou. Não é isso. É o ensinamento, especialmente do jornalismo. Assim. Vamos. A gente tem que aprender a ouvir. Né, Meneghetti? E acho que tu tá com essa dificuldade. Claro. Por isso que a gente veio com dois ouvidos, o cara lá de cima acertou isso aí. em uma boca só. O Meneghetti falou mamão e eu tô falando banana. E eu acho que tu... não vou falar em valores cognitivos, porque tu é brilhante, entendeu? Mas assim, ó... Calma, tá? Valores Precisa- cognitivos. assim, Eu ó, acho genial. O que eu tô dizendo é que não adianta o Grêmio amenizar dinheiro ou ganhar dinheiro. No caso do PP. Ele vai fazer N igual. Tá, mas Entendeu? é que nesse caso Tá. a M já foi feita. Tu Não, só tem não, que ele no vai final. fazer de novo. Só tem que no final do mês dar uma casadinha Não, com e vai algum. fazer Mas de é que- novo. E eu vou agora dizer o time do Grêmio do segundo semestre. Presta Vamos lá, atenção. vamos lá. mas isso aí é Meu Vamos Deus. anotar. Tá Vamos bom. anotar. Não Peraí. é tão fácil. Breno, Breno. Boa, gostei. Boa, acertamos. ponto de interrogação. Tá bem? Joga muito. Jeromel. É melhor que os que tem lá. Já vou te dizer agora, o ponto de interrogação é melhor do que o que estão lá. E se tiver em forma esse ponto de interrogação, vai ser bacana. Tu viu que ele tu me ri. Que bom, que bom. Ele disse, agora eu vou dizer o time do Aí Grêmio. começa. Primeira posição, ponto de interrogação. Não Tá, mas disse. assim, César, vamos fechar com esse tal ponto de interrogação se ele vier em forma. Já vamos fechar. Ele é atleta? Se ele for- Um ponto de interrogação é atleta? Não sei, né? Se for atleta, abriu- se for ele atleta, tá abriu- bacana, estamos O cara fechando. conseguiu Os outros aí não abrir. tem. Tá. Vamos lá, ponto de interrogação. ponto de Breno, interrogação. alguém que será contratado. Vai ter ponto de entendeu? exclamação e reticências, eu acho, do seu Isso aí time. já não é uma definição. dúvida, é uma Tá. dúvida. Jeromel, Kahneman e Nicolas. Tá bom? Melhorou o time. Melhorou o time. Já começou melhorando o time. Leiva, Tassigol, tá? Tassigol. Guilherme. Por enquanto o outro não for contratado, Campas. Ah, tem mais um ponto de interrogação. Campas Errou todo o tá time. e errado, Ferreira tu tá errado. no ataque, Diego Souza. Esse é o Nós time aqui, do Grêmio nós, do segundo eu semestre. e Diogo Conversa Rossi, da Geral do Grêmio. Um Eu e quadro Diogo novo Rossi. aqui, Geral do Grêmio reunida. Eu e o Diogo Rossi, que A gente compartilhamos, entende do Grêmio, compartilhamos afetivamente das mesmas questões. Tá bem. Podemos falar o seguinte, Breno, Breno. lateral direito, Por enquanto, Rodrigo Ferreira. para mim, seja- Tassiano. Tá. Pode ser. Joga em todas, né? Jeromel, sim, jogou, ele só não jogou no gol aqui. Porque é baixinho. Jeromel, Kahneman e Nicolas. Perfeito. Lucas Leiva, Bitelo, Esse não sai do time. Guilherme, Ótimo.
Ferreira, Ótimo. Diego Souza. Falta um. Falta um, é o cara do meio. Na linha do 4-2-3-1, né? Quer dizer, eles têm mais... O seu, tu fez um 4-2-3-1. Não, eu vou dizer qual é. Quem? Jonathan Robert. Tá bom. 4-2-3-1. Quando é que volta o Jonathan Robert? O Jonathan Em Robert. dezembro. Não se sabe. que essa é uma boa, né? Essa é uma discussão que eu e É, tu nós já tivemos no tivemos, rádio. já. Tu te lembra quando era? 4 meses, ele disse. Te lembra? O Denis Abrão disse, ele vai levar 4 meses. Eu disse, nunca aconteceu na história do futebol levar 4 meses. Sabe quando é que foi o 4 meses? Em maio. Daqui a pouco a gente vai palpitar na KTO e eu vou dizer pra vocês que eu tenho um palpite que é meio pessimista, tá? Mas nós vamos palpitar na KTO. Em seguida, ô Tiger, que time o Mano Menezes levou lá pra Fortaleza? É um time com muitos desfalques, Meneghetti. Alguns deles por preservação, outros deles por condição clínica mesmo. 4 ficaram em Porto Alegre tratando problemas clínicos. René, Bustos, Depena e Pedro Henrique. O Pedro Henrique com uma pancada no tornozelo, René, Bustos e Depena com dores musculares. A expectativa é que eles estejam à disposição para terça-feira contra o Colo-Colo. Se somam a esses 4 outros 6 jogadores que foram preservados. O Daniel não viajou, o Vitão não viajou, o Edenilson não viajou, o Alan Patrick não viajou, o Alemão não viajou e o David não viajou. Ou seja, um time reserva com 10 ausências para encarar o Ceará. Eu vou projetar aqui um provável time, Meneghetti. A definição vai acontecer no treinamento hoje à tarde lá no PC, em Fortaleza, onde o Inter já está. Kehler terá uma oportunidade no gol. A defesa deverá ter Heitor, Kaique, Mercado e Moisés. Meio campo, Johnny, Lisiero e Lucas Ramos, com o Gabriel sendo preservado no banco de reservas. No ataque, Tyson, Maurício e Cadorini. Esse é o time que eu estou projetando do Internacional para amanhã contra o Ceará. Olha só, o Internacional está dando, com essa delegação que levou para Fortaleza, na minha opinião, a terceira demonstração que a gente tem conhecimento, pode ter movimentos internos, do quanto ele está focado na Sul-Americana. Primeira delas, a pressão em cima do VAR lá, o protesto oficial que o Inter fez na Conmebol. O segundo, uma promoção de ingressos para tentar ter 40, 50 mil torcedores do Beira-Rio. E agora o terceiro, o Inter desmanchou o seu time para jogar contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. É claro que é uma atitude antipática esta perante o torcedor. O torcedor quer qualificado em tudo que é jogo. O torcedor quer ganhar, quer que o Inter seja campeão do Campeonato Brasileiro de botão. Ele quer tudo. Mas eu entendo a direção. A direção tem que reconhecer os limites físicos do seu time. Uma viagem desgastante, joga no sábado, volta domingo, concentra, segunda, aquele treino que é antes do jogo, que é mais um trabalho tático, o Inter deve treinar a cobrança de pênalti e joga na terça. Então eu acho que o Internacional, resumidamente, acertou. Mais do que isso, Meneghetti, o Inter diz claramente o que nós sabemos. E que talvez o torcedor saiba também, ou o torcedor não é, o torcedor sabe das coisas. A Copa Sul-Americana é o título, é o mais possível, é o que está mais dentro do contexto. E tu ser eliminado nas oitavas vai ser um processo complicado para administrar. Então o Inter tem que se jogar no jogo da volta contra o Colo-Colo. Ah, é ruim, coloca em risco pontos importantes. Tá, mas isso tu vai saber mais adiante. Foca no que é principal. Então eu não vou, eu sou contra poupar jogadores, tá? Mas nesse caso específico, eu entendo perfeitamente. E estou gostando muito, viu, do aproveitamento do Lucas Ramos, que o Mano disse que ia trabalhar, que ia dar. Oh, eu confio nesse garoto aí, cara. Tem uma, para mim, a lógica desse planejamento, e eu não vejo outro momento para o Inter senão não viajar ao Ceará. Tem de fato que fazer isso, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, tinha que fazer isso aí, só que, para mim, esse planejamento foi depois do 2-0, não foi antes. Mas é óbvio. Claro, concordo. Não, é que poderia não ser, né? Poderia ser parte do planejamento. Olha, a prioridade é essa, esse jogo nós já vamos aliviar, poderia ter sido feito antes. Não foi. Esse planejamento surge em cima de uma surpresa. O Internacional não imaginava sofrer o que sofreu no jogo no Chile. E o Inter acabou, em razão disso, gente, abriu um problema. Tanto é que isso não é comum. Tu usasse a expressão, o Inter abre como é que é a expressão que tu usou no YouTube hoje? Que o Inter abre... Deflagra o projeto Colo-Colo. Projeto Colo-Colo, que é exatamente isso. O Inter olhou e disse, agora é ingresso, agora é pressão na Conmebol, agora é trabalhar o bastidor, é não ir viajar, ou seja, diminuir o jogo
Porque isso tem um componente, é sempre importante a gente falar, isso tem um componente pro torcedor, pô, o Inter vai com os reservas, mas tem um componente interno. Quando tu diz, gente, nós estamos tirando vocês aqui porque eu quero vocês de tanque cheio terça-feira. E isso fica evidente. O Inter vai ser um time diferente, também acho que tem grande chance de passar, mas apertou o calo, né? Tem um outro fator também que se soma a isso, na minha visão, que é a tomada de decisão equivocada do Inter em outros jogos. Porque se a gente somar a quantidade de lesões físicas que os jogadores do Inter têm nesse momento, talvez o Inter não tenha feito a leitura correta da utilização desses atletas. Wanderson está fora, um jogador extremamente importante. O Alan Patrick já joga descontado porque é um jogador que fisicamente sofreu recentemente. O René durou 10 minutos contra o Colo-Colo lá, porque o Inter teve que acelerar o processo para o seu retorno. O Bustos está machucado, é um jogador que volta, a gente não sabe em que condições que ele vai estar. Eu acho que o Inter demorou para tomar a atitude que vai tomar sábado contra o Ceará. Deveria ter tomado a atitude de preservar em rodadas anteriores até do Campeonato Brasileiro. Por isso é que eu acho que aquele resultado no Chile era qualquer coisa menos do que o Inter imaginava. Mas é que soma, né? O Inter imaginou que fosse passar por cima lá no Chile. Das possibilidades que o Grêmio tem a partir da ausência do Biel, porque o Biel era um cara importante para montar aquele 4-2-3-1 com os extremas que o Roger vinha fazendo. Uma das possibilidades é o Grêmio jogar com 3 zagueiros. Aí teria o goleiro, né, o Gabriel Grando, Rodrigues, Jeromel e Bruno Alves. A linha de meias com Rodrigo Ferreira na ala direita, Thiago Santos, Bitelo e Nicolas. Na frente, Campaz, Janderson e Diego Souza. A outra possibilidade é o Grêmio manter o 4-2-3-1 da última partida. E aí colocaria o Elias como titular. É o primeiro da fila para entrar nessa equipe. Saca o Rodrigues, coloca o Elias, fica Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Thiago Santos, Bitelo, os 2 pontas sendo Janderson e Elias, Campaz pelo meio, na frente o Diego Souza, Meneghetti. Já falamos sobre o time do Roger. Tiger, quando o Grêmio anuncia o Tassiano? O Tassiano deve ser anunciado nos próximos dias, Meneghetti. O próprio presidente Romildo Bolzan Júnior falou sobre isso na entrevista ontem ao Atualidades Esportivas. Ele entende que é um jogador que chega para dar uma resposta, porque já conhece o ambiente. Ele está encerrando o contrato de empréstimo dele, encerrou ontem, na verdade, o contrato de empréstimo dele com o clube turco, com o Istambul, e agora volta para o Grêmio. Chegando em Porto Alegre, não sei se haverá um anúncio, Meneghetti, mas chegando em Porto Alegre ele já se reintegra ao elenco para fazer parte da delegação na Série B. Detalhe, o Tassiano provavelmente só pode voltar a jogar no dia 18 de julho. Isso é um prejuízo que tem, mas ele já está até trabalhando, né, Diogo? Ele foi hoje pela manhã, Meneghetti, no CT fazer testes físicos para iniciar o processo para voltar a jogar. Ele vinha jogando lá normalmente, né? Então... Vinha, mas é que ele teve férias, né? Aí ele faz os testes para poder voltar a treinar e, como o Tiger bem disse, 18 de julho ele pode jogar. Acrescenta o quê, César? É mais um jogador de vigor físico, esse tem saúde, esse é um jogador que agrega, esse tem Isso saúde. é uma forma carinhosa, porque o César é um cara saúde. bom, cara. Entendeu? Ele é? Tem saúde. Vai agregar. Isso é uma forma carinhosa, Vai. não agregar No atual, na atual régua... Não agrega nada, mas ele é mais um ainda pra correr. Tem saúde. Tem saúde. Na atual régua, ele vai agregar, ele tem saúde, como eu disse, ele não é gordo, ele vai conseguir jogar ali. 30 segundos para ti, Ribeiro. O que vai agregar o que, Tassiano? A folha. Que balha. Aí tem que fechar o programa com essa aí, Ribeiro. Para, não ser otimista. Agrega a folha. Tassiano tem saúde, tá certo? Vai jogar, vai ser titular. Tem vitalidade, vai ser titular. Ele vai botar o Bitelo no banco. Não, acho que não. Vamos jogar os dois. Bota aí a nossa enquete interativa, Paulo Pires. O resultado da enquete, quem tem o adversário mais difícil desse final de semana, o Grêmio 54%, o Inter 46%. Adversário, está comparando aí quem tem o adversário mais difícil, né? Mas tem circunstâncias dos jogos que são diferentes. Hoje às 7 tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. A gente está de volta segunda-feira ao 12h30